Deputado Índio. Bom, parabéns pela brilhante exposição, direito comparado, acho que só nos gera algumas dúvidas, na verdade, como falou o nosso colega aqui, a gente vem com algumas certezas e de repente vê que essas certezas não são tão certas assim, digamos. Eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva, meio na direção do que o relator fez também, mas sim mais objetiva. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma mudança no sistema, uma só, né, que pudesse tornar as campanhas mais baratas, ao mesmo tempo aproximar o eleitor do eleito e também, ao mesmo tempo, não sei se uma só é possível para tudo isso, né, mas vamos lá, tornar as campanhas mais baratas, aproximar o eleitor do eleito e reduzir a quantidade de partidos políticos que tem no Brasil, não de uma maneira drástica, mas ao longo do tempo, nas 3 próximas, ou 4 ou 5 campanhas eleitorais. Que medida seria essa? E se não der uma, quais são as 2 ou 3? Pode responder. Resumidamente. Acho que o primeiro problema talvez seja sobre a alusão ao voto em lista e a contribuição que isso teria dado ao surgimento do nazismo. Na verdade, eu não disse que o voto em lista causou o nazismo. Na verdade, isso, é claro, é um conjunto de, enfim, infinitos fatores. Mas mas o que os autores alemães dizem é que isso, de certa maneira, contribuiu. Mas não exatamente pelo fato de ser em lista, mas porque, e aí eu volto ao meu ponto, dos sistemas puros. Era um sistema em lista puro. E os sistemas puros, eles podem dar muito certo ou podem dar muito errado, porque quando há um sistema misto, e não necessariamente o alemão, eles têm algumas possibilidades de usar um sistema misto, os defeitos de um são compensados por um outro. O problema que aconteceu, me parece, com o sistema de lista na Alemanha, na República de Weimar, é que ele tinha coisas boas. O sistema em listas puro, só lista, ele aumenta a representatividade, ele faz com que as minorias sejam representadas, isso é bom, ou seja, não é que ele seja ruim. Mas o problema, me parece, é que como ele era um sistema puro, o ponto fraco dele, todos os sistemas têm, acabou sendo usado pelo regime nazista, não sendo usado, mas acabou o voto de protesto nesse partido de fora, num sistema em lista puro, acabou contribuindo para que mais eficientemente a tomada do poder tenha acontecido. Por exemplo, um exemplo reverso. Na França, onde há um sistema distrital com segundo turno, a Marine Le Pen não tem, ela pode ter 30% dos votos, mas ela não terá, e ela, digamos, claro que ela não é radical como os nazistas, mas o sistema francês, ele evita que os radicalismos em momentos de crise se instale. O sistema distrital puro tem um defeito, porque ele subrepresenta minorias, mas ao mesmo tempo ele torna o sistema político mais estável. O sistema em de lista puro, ele é bom porque ele aumenta a representação, mas ao mesmo tempo ele parece ser menos estável em momentos de crise. Daí, e aí, deputado Índio, talvez respondendo um pouco a sua pergunta, o problema maior me parece ser a adoção de sistemas puros, porque em momentos de crise eles resistem menos a essas crises, pelo menos é a impressão que eu tenho das experiências históricas. Isso não quer dizer que o nosso sistema seja ruim. Eu acho que, o deputado tem toda a razão, o nosso sistema serviu bem ao Brasil. Nós temos um período de democracia no Brasil que nós nunca tivemos antes. Nós temos uma estabilidade, nós temos uma Constituição que não é tão longeva quanto a do Império, é verdade, mas é a nossa Constituição republicana, enfim, nós estamos quase chegando na Constituição de 1891, mas nós temos um período de democracia, de estabilidade política que nós não tivemos na República Velha e que nós não tivemos no Império. Então, o nosso sistema político, eu acho que ele pode ser melhorado, inclusive essa percepção talvez tenha levado à discussão sobre a sua reforma, mas ele também, façamos alguma justiça a ele serviu bem ao Brasil. Nós temos presidentes eleitos em sucessão, um presidente democraticamente eleito, passando o poder a um presidente democraticamente eleito, num período de tempo no qual nós nunca tivemos ao longo da nossa história. Então, é claro que nós temos problemas, mas não quer dizer que nosso sistema não tenha nos servido.
ou talvez até que nos sirva. Eu acho que serviu, não quer dizer que só porque ele não serviu no passado, não quer dizer que ele não precisa ser mudado, né? Pode ser que precise, pode ser que não, mas ele não serviu bem. Nós temos problemas, mas nós temos uma estabilidade institucional e política que nós nunca tivemos antes. Então, isso é claro que nós temos uma crise de representatividade, é verdade, mas nós não temos hoje uma crise institucional que nós já tivemos no passado. E a crise de representatividade não é um monopólio brasileiro. Nós vemos isso em outros países. Por exemplo, no bipartidarismo americano, ele é tão duro, tão enrijecido, que ele faz com que não exista meio termo, né? Ou seja, se o democrata é contra o aborto, ele não consegue ser democrata, mas ele concorda com o partido em relação à intervenção do Estado na economia. Mas o panorama político está tão enrijecido que isso cria blocos de opinião que não dialogam, que é talvez um problema de representatividade que os americanos estejam passando hoje. Não existe meio termo, não existe, é possível ser, sei lá, contra o aborto, mas ao mesmo tempo ser menos avesso à intervenção do Estado na economia. Então, essa é uma crise de representatividade dos Estados Unidos, me parece, um enrijecimento dos partidos, um enrijecimento das posições dos... Isso acontece na França, na Inglaterra. A Inglaterra vive hoje um problema que o bipartidarismo inglês leva à subrepresentação. O exemplo do Partido Verde, que tem um membro do parlamento, ele tem 10, 15% dos votos na Inglaterra e tem um membro do parlamento. Isso me parece seja um problema do sistema. Isso gera uma crise de representatividade, porque o eleitor do Partido Verde, ele não se sente representado. Ele diz, eu votei porque eu votei na minha ideologia, por hipótese. Eu acho que o fundamental é não ter usinas nucleares na Inglaterra. Eu não quero que o meu representante seja uma espécie de representante do meu bairro. Eu quero que ele defenda o fim do programa nuclear inglês. E eu volto ao problema dos sistemas puros, porque o problema do voto distrital se eu, eleitor, quero votar em alguém que represente o meu bairro, a minha região, que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.